Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós iremos falar sobre uma questão, nós vamos abordar a morte, né? E uma morte em que a própria pessoa, ela decide por fim a vida. Nós vivemos uma cultura de desesperança e de desamparo. Bom, quem vai responder tudo isso para a gente hoje é o psicólogo, doutor, né? Que tem doutorado e mestrado em psicologia, e o psicanalista Kleber de Moraes. Kleber, bem-vindo ao Freudcast. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Rose? Como está? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Porque geralmente o psicanalista é tão ocupado, aí eles falam assim, olha, eu tenho tantos minutos, porque daqui a pouco chega o paciente, né? A gente tem trabalhado bastante nessa pandemia ainda, né? Está criando oportunidade de trabalho muito grande, porque a população toda tem sofrido demais, né, Rose? Verdade. Ô, Kleber, a gente vai falar muito sobre essa questão, dessa temática, né, do suicídio. Nós vivemos uma cultura de desesperança e desamparo que faz com que esse tema se torne muito presente na vida do ser humano, ou sempre foi, né? Eu tenho um livro, eu estava olhando, sociedades sempre conviveram com isso, né? Como que é essa questão? Olha, eu penso que essa temática do suicídio acompanha a humanidade desde que ela existe, né? Sempre houveram, assim, em momentos de muito desespero e desesperança, principalmente coletivos, a gente tem histórico de surtos coletivos mesmo de suicídio, né? Um aumento muito grande de taxas de suicídio. Mas eu creio que agora na pós-modernidade, colocando pós-modernidade como um marco histórico, a queda das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, de lá para cá a gente tem visto um aumento muito grande da desesperança, né? Por que eu coloco isso, né? E que relação a gente pode fazer com o momento atual, né? De lá para cá, houve um aumento muito grande, um incremento cada vez maior do individualismo. Então, todas as atividades coletivas e a noção de coletivo perdeu força na sociedade como um todo e no Brasil de uma maneira especial nos últimos anos. Então, quando a gente pensa em felicidade, não dá para a gente pensar em felicidade individualizada. A felicidade é um fenômeno coletivo também. Então, a questão do suicídio, ela acaba tendo um aumento muito maior ligado à desesperança e a esse individualismo pós-moderno. E esse individualismo, a gente tem muito o Bauman, né, que retrata essa sociedade líquida, e você tem muitas pessoas que não conseguem criar vínculos, uma sociedade que não tem raiz, e relacionamentos que são muito virtuais. Você acha que as redes sociais, elas contribuíram para esse individualismo? Porque, assim, às vezes a gente vê adolescentes e pessoas conversando um com o outro no mesmo ambiente pelo celular, né? E não é uma coisa que é incomum. Eu acho que hoje ela se tornou muito mais comum. Isso diminui essa percepção de afeto e de contato humano? Olha, eu vou te dar um exemplo, depois eu explico, né? Há um tempo atrás eu atendi um casal que eles tinham as brigas deles por Skype, né? O marido na sala e a mulher no quarto. Eles brigavam por Skype, né? Eu penso que as redes sociais, e de maneira geral a tecnologia, né, evoluiu muito nos últimos anos, né? E é uma ferramenta fantástica desde que ela seja bem utilizada. O lado ruim disso tudo é que muitas vezes ela cria no ser humano a ilusão de uma instantaneidade, de tudo ser muito instantâneo. E os vínculos afetivos, eles não são instantâneos, eles só têm que ser construídos dia após dia.
Então, muitas vezes a gente pega a nova geração, né, os que nasceram de 2000 para cá, já nasceram imersos no ambiente de tecnologia, que acabam tendo dificuldade com o controle de impulsos, com o não, e com a profundidade de vínculos afetivos. Eles querem tudo muito na hora. Nesse aspecto, a tecnologia acabou atrapalhando um pouco a profundidade dos vínculos deles. E também o processamento de informações, né? O fato de você ter muita informação não quer dizer que essa informação se torne conhecimento. Então, a gente tem relações mais superficiais, no geral, né? E também conhecimentos mais superficializados, não tão aprofundados. Isso tem uma ligação direta com a questão da valorização da vida. Porque quando você não tem vínculos afetivos que sustentem o seu dia a dia, a sua ligação com a vida fica mais fragilizada também. Agora, no Brasil, eu estava vendo as estatísticas, e a gente tem, comparado com alguns países, ele não é tão alto, mas tem crescido muito nos últimos anos, né? Você tem alguns países como o Japão, que tem um alto índice de suicídio. Você tem a cultura ligada ao suicídio? Como que a gente observa a existência do suicídio na sociedade? Como que se dá? É por economia, cultural, vergonha, é desespero, é desesperança? Geralmente, quais são o que levam as pessoas a se matarem? Então, vamos começar definindo algumas coisas, né? Primeiro de tudo, né? O suicídio, ele é um ato voluntário, né? A pessoa decide tirar a própria vida e ele é multideterminado. Então, a gente não pode dizer que existe apenas uma causa que determina o suicídio. Então, nem sempre é no momento apenas de crise financeira ou falta de emprego ou numa crise social. Todos esses fatores, eles são conjugados na questão do ato suicida e da intenção suicida, né? Então, como algumas das causas que a gente pode pensar do suicídio, pensando do ponto de vista de fora para dentro, primeiro, né, do macro para o micro, políticas capitalistas muito exacerbadas, que acabam muitas vezes tirando a liberdade do sujeito, as pessoas serem tratadas como objeto e não como pessoas, né, meramente como produtores de trabalho, realmente, né, e não como pessoas humanas, né. A falta, muitas vezes, de igualdade social que a gente vê instaurada na sociedade, né, principalmente na sociedade capitalista que a gente vive, e também a falta de oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver ao máximo no seu potencial. Pensando no ponto de vista social, né, falta de empregos também influi demais nisso, ainda mais nesse período de pandemia. Pensando já em outras questões mais internas, a gente também tem os vínculos familiares que estão muito frouxos hoje em dia. Antigamente nós tínhamos a grande família, né, com pais, avós, tios, primos, era uma rede social muito grande de sustentação. Hoje em dia as pessoas vivem mais isoladas. Quando muito tem um companheiro, um pai ou uma mãe próximo, ou um amigo, né, e junto com isso aumentou demais o número de pessoas que têm um animal de estimação em casa. Não que não seja importante, claro que é, mas muitas vezes as pessoas estão trocando os amigos pelos animais de estimação. E isso é uma realidade. O Brasil é o segundo mercado mundial em animais de estimação, só perde para os Estados Unidos, né? Então, isso mostra também a fragilidade dos vínculos, né? Porque quando você se mantém vivo, você tem que ter objetivos, tanto para você quanto para quem está ao seu redor. Sem isso, não há motivo que muitas vezes faça você se levantar todos os dias e batalhar, né, para tentar ser uma pessoa melhor, tentar ganhar o seu dinheiro e tocar a vida adiante, né? Você acha que a pulsão de morte, ela está exacerbada na sociedade? Aquela pulsão de morte que Freud fala, né, que a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, se a gente for pensar na pulsão de morte, é um conceito muito controvertido, né, Rose? Porque muitos psicanalistas não veem a pulsão de morte como sendo algo real. Até o próprio Freud dizia que a pulsão de morte era uma teoria que poderia ser aceita ou não. Sim. Eu prefiro pensar na questão do suicídio, não tanto ligado apenas à pulsão de morte, não estou dizendo que ela não possa existir, mas eu prefiro pensar o suicídio muito mais
como uma maneira de tentar aplacar uma dor que você tem dentro de você e que você não consegue lidar com ela. Você tentaria matar o mal-estar que está dentro de você, e não a si mesmo. Então você mataria um objeto interno, como os kleinianos diriam, né? Por que eu falo isso? E ancorado no que eu falo isso? Que a maioria dos suicidas que eu já atendi, ou com quem eu conversei, antes de morrerem, é claro, ou que, graças a Deus, a tentativa deles não vingou, eles acabam não tendo uma real consciência da morte. Eles se imaginam, depois do suicídio, como se eles estivessem olhando de fora a situação, vendo as pessoas entristecidas por eles, sentindo a falta. Então, na fantasia do suicida, ele não morre. Entendi. Mas ele estaria sem o sofrimento naquele instante. Então, Agora, sem necessariamente a gente pensar na pulsão de morte, pensando até na própria questão narcísica, né, por trás da tentativa de suicídio pode haver tanto uma tentativa de ser visto e ser amado, quanto de diminuir ao máximo o sofrimento que a pessoa passa. É isso que eu ia te perguntar, dessa questão porque quando ele pensa em suicídio, quando ele promove mesmo, né, ele sempre, eu imagino que tem essa questão, se ele ele sente essa dor, e ele precisa ser amado, o suicídio também, nos atendimentos que você fez e nos estudos que você fez, esse suicida, ele quer provocar dor no outro, ele só quer apenas ser visto e olhado e amado? Quando um suicida deixa uma carta para a mãe, escrita assim: mamãe querida, por favor, não se culpe, eu fiz isso apenas porque eu quis, eu não estava aguentando. Conscientemente, ele quis apenas deixar um recado, mas inconscientemente, ele quis também fazer com que os outros sofressem com ele, né? É claro que isso é inconsciente, a pessoa não tem necessariamente a intenção consciente de fazer isso, mas é impossível uma pessoa cometer o suicídio ou tentar o suicídio sem todo o entorno dela sofrer o impacto é muito grande. A gente tem, por exemplo, eu não sei se essa estatística que eu vou te passar, ela é muito atual, mas a gente tem, para cada pessoa que tenta o suicídio, pelo menos 3 a 4 pessoas ao redor sofrem algum tipo de transtorno mental nos próximos 6 meses. Elas acabam sofrendo um impacto muito grande da tentativa de suicídio do outro, né? E tanto que a gente vê isso, que também quando você tem o velório de alguém que se suicidou, a morte nunca é um negócio legal, né? Vamos combinar que ninguém gosta de velório, ninguém gosta de chorar, né? Mas quando você tem de uma família que alguém se suicidou, o clima do velório, ele é diferenciado, existe uma vergonha, Sim. existe uma culpa, Sim. existe um peso muito maior do que um outro tipo de morte, né, Kleber? Porque aí a família fica impactada, né? E fica sempre a pergunta em todos aqueles que ficaram vivos, né? Como eu não percebi? E se eu tivesse feito alguma coisa, será que essa pessoa estaria viva? Fica sempre essa pergunta. E essa pergunta que eu vou te fazer, né? Quais são as características pessoais e circunstanciais que mais se associam, que levam a gente a observar assim, essa pessoa de fato pode ser um suicida? Por que eu estou falando isso? Bom, eu sou jornalista, né? E quando eu me formei, quando a gente começou, isso faz alguns anos já, quando tinha um suicídio, nós nunca dávamos, porque a informação que a gente sempre teve dos psiquiatras, dos psicólogos, é que você poderia estimular outros que estariam numa situação parecida, encorajar, na verdade, né? Então nós não dávamos. De uns anos para cá, eu não consigo te mencionar o período, mas os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas começaram a pedir para a gente discutir o suicídio. Sim. Né? Então mudou um pouco, porque antes a gente não dava notícia do suicídio, mas também a gente não falava sobre. E ultimamente, né? Não ultimamente, mas faz já alguns anos, eles começaram, não, é importante a gente discutir, porque as pessoas precisam saber que existe esse sofrimento, que ele está matando muita gente, e que é real, e a gente precisa ajudar essas pessoas, né?
quais são essas características ou essas, tanto pessoais quanto circunstanciais, que a gente pode falar assim, não, a gente precisa prestar atenção, até porque quando alguém falava assim pra gente, vou me matar, a gente fala, tá com frescura, porque quem quer matar, quem quer se matar não fala. Isso era a coisa mais comum que a gente ouvia, né? O que mudou? Então, vamos começar por partes, né? O que você falou da divulgação do suicídio, né? Antigamente não se dizia para os jornalistas e para os escritores falarem sobre suicídio por conta de uma característica que a gente chama de efeito Werner, né? O efeito Werner é devido a um livro que foi lançado do jovem Werner, né, que cometia suicídio no livro, né? Então, se dizia na época que esse livro foi escrito, que o livro induzia as pessoas a cometerem suicídio, que a notícia poderia induzir. Então, veicular de um jeito inadequado esse tipo de informações poderia estimular as pessoas a cometerem o suicídio também. Hoje em dia já tem uma posição diferente, né, Rosa? A gente sabe, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, ela tem inclusive um manual para jornalistas, né, sobre como comunicar casos de suicídio, né? Então existe uma outra pegada, uma outra temática nesse aspecto, né? O que eu percebo de muito característico da pessoa que tenta cometer suicídio, né? A gente às vezes pensa na pessoa que tenta se matar como alguém que está meramente querendo chamar atenção. Não é verdade, né? A pessoa que pensa em suicídio ou planeja o suicídio, ela está no momento de um desespero muito grande. Então, vamos começar a graduar um pouco isso para a gente entender melhor. Primeiro de tudo, a pessoa ela pode ter o desejo de morrer. Isso não necessariamente é a ideação suicida. Então, a pessoa tem o desejo de morrer, porém, ela não consegue se imaginar cometendo algo contra ela mesma. Então, que vontade de morrer, minha vida não tem sentido, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu não tenho coragem de tirar minha vida. Isso seria o desejo de morrer. Depois a gente tem a ideação suicida, que a pessoa começa a pensar que a vida dela não tem sentido e começa a flertar com a ideia de morte. Por enquanto é apenas um pensamento. É um outro momento. Até essa fase, vamos dizer assim, não existiria necessariamente um perigo real, porém já é um sinal amarelo, né, que está disparando ali para a gente ficar atento. Depois a gente começa a ter o planejamento suicida. A pessoa começa a pensar qual seria a melhor forma de se matar. Porque é curioso, muitas pessoas pensam em se matar, porém não querem sentir dor. Então faz reforçar a ideia de não querer sofrer, mesmo que fisicamente na hora da morte. Depois do planejamento suicida, a gente teria o grau mais perigoso, é quando a pessoa começa a ter a execução suicida. Então começa a escrever cartas para os que ficam, a pagar as contas, a se despedir das pessoas, a organizar demais toda a própria vida para se despedir realmente. E começa, às vezes, a comprar as coisas que podem levá-la a cometer o suicídio. Remédios, venenos, corda, e por aí vai, né? Então, quando você percebe que a pessoa está mais entristecida, mais fechada, desapegada da vida, não quer dizer que ela esteja pensando em suicídio. Porém, já é um momento importantíssimo para que ela possa ser encaminhada para alguém para conversar. Nesse momento, nem sempre ela precisa de uma ajuda especializada. Às vezes, um amigo, um padre, um orientador espiritual, já podem ser muito eficientes nesse momento. Se a coisa continua em crescendo, aí sim é importante já detectar os sinais e encaminhar para um profissional. Que sinais essas pessoas têm? Que é o que você me perguntava, que características, né? Primeiro de tudo, uma profunda tristeza. Né? São pessoas profundamente entristecidas e que, às vezes, no contato com os outros, mostram uma alegria meio falseada, aquela alegria meio eufórica, né? Que você percebe que tem alguma coisa estranha por ali, mas não consegue detectar muito bem o que é, né? No geral, são pessoas mais impulsivas também.
apesar de algumas delas planejarem o suicídio com muita Riqueza de perfeição, detalhes, né? com um detalhamento muito grande, né? A gente tem uma interface muito grande entre suicídio e depressão, né? Então, muitas pessoas depressivas, elas correm um risco maior de virem a pensar em suicídio. As doenças psiquiátricas também têm uma interface muito grande aí, né? Então, você tem, por exemplo, pessoas com transtorno bipolar, pessoas com uma impulsividade muito grande, né? Às vezes casos de psicose, tudo que envolva um pouco mais a impulsividade e uma tristeza aprofundada acaba sendo mais propício, né, ao desenvolvimento de uma ideação suicida, tá? Isso não quer dizer que nenhum de nós, em algum momento, não possa pensar nisso também. Por quê? Porque todo ser humano, quando ele é colocado em situações de muita pressão e de muito estresse, ele pode flertar com essa ideia, sim, não que ele vá concretizar, mas ele pode imaginar isso. Ele tá no desejo, né? Ele fica no desejo. E nós temos um preconceito muito grande de imaginar que a gente pode desejar morrer. Porque É quase como se fosse um pecado, né? A gente Exato. Pensar na morte, como se nós estivéssemos assim, puxa vida, eu tô pecando, porque como eu não celebro a vida, né? Eu costumo dizer que o nosso psiquismo, ele foi feito de uma maneira para a gente poder imaginar tudo o que for possível de ser realizado. Então a gente pode imaginar tudo, pensar tudo, mas nem sempre concretizar tudo, né? Então você imaginar uma situação de suicídio, uma situação em que você está morrendo, em si não tem problema nenhum. Eu acho que pode até ser uma maneira de você se assustar um pouco na hora e repensar os motivos que te ligam à vida, né? Mas eu acho que, pegando esse gancho da vida, né, talvez o ponto principal da nossa conversa seja, né, o que faz com que você se ligue à vida? Acho que essa é a pergunta principal que a gente tem que se fazer, não apenas para quem comete suicídio, mas para a gente, porque você se afundar num trabalho 15 horas por dia não é uma maneira de suicídio também? Você correr de carro no final de semana, colocando em risco você e outras pessoas, também não é uma forma de suicídio? Você beber ou usar drogas, metanfetaminas numa festa rave, ou sair sem máscara no meio da pandemia, fazer aglomerações, também não é uma forma de suicídio? Então, tem suicídios típicos e suicídios velados que a gente vê por aí. Quando, assim, como que a família lida com uma pessoa que diz que quer morrer? E porque, geralmente, quando alguém chega e verbaliza isso, e pode estar nesses estágios que você falou, pode até, inclusive, estar no primeiro estágio, no desejo. Só que a família fica desesperada, não sabe como lidar, fica com medo mesmo da pessoa se matar. O que a família faz, Kleber, nesses casos? Então, a primeira coisa que tanto a família quanto qualquer profissional pode fazer é acolha essa pessoa. Não diga que aquilo é uma besteira. Não menospreze o sentimento do outro, né? Acolha esse sentimento. Tente entender os motivos e nunca fale, isso é besteira, para com isso, você nunca vai fazer isso, não. Ou até como eu já vi profissionais de saúde falarem, você quer se matar? Compra um revólver e dá um tiro na cabeça. É mais fácil do que você ficar atrapalhando a sua família toda. Quer dizer, são posturas muito inadequadas, né? Então, a primeira coisa, acolha a pessoa que está pensando em suicídio. Acolha o sofrimento do outro, né? E, assim, o Brasil ele tem uma característica bem interessante, né? Que nós temos um sistema de saúde, o SUS, né? Que tem muitos psicólogos espalhados pelo SUS, né? Então, havendo necessidade, independente da classe econômica de quem está com essas ideias suicidas, leve um profissional, passa por uma avaliação, né? Leve alguém para conversar, né? Muitas vezes o que essa pessoa está passando é um momento de crise, e na hora da crise a gente pensa coisas que não são adequadas mesmo, né? Então
Então, a primeira coisa, acolha esse sofrimento. Deixa a pessoa falar, né? O suicida, no geral, é uma pessoa que não é reconhecida em seu sofrimento. Entendi. Seja pela família ou por quem for. Agora, quais são as relações que a gente pode tomar em relação ao suicídio que interfere na prática clínica, né? Eu sei que é complicado você falar de manejo, né? Mas de forma geral, assim, quais são, quando um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, vamos pegar psicanalista e psicólogo, né? Quando recebe na clínica ali uma pessoa que está dizendo, ou que quer se matar, ou já praticou o suicídio, quais são essas atitudes que interferem tanto positivamente quanto negativamente? Porque como você colocou aí a tua fala desse profissional de saúde, é negativo, né, essa atitude, né? Eu penso assim, né, que não tem como a gente não ser impactado, né, pelo desejo de morte da outra pessoa naquele momento, né? E para o profissional de saúde, principalmente para aqueles que já perderam pacientes, né? Eu já perdi pacientes por conta do suicídio, fica sempre aquela sensação de culpa, né? De que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. Eu não sei se isso é verdadeiro, eu penso que não, porque como a gente falou logo de início, né? O suicídio é um ato voluntário e pessoal, né? A pessoa comete o suicídio, né? A gente tenta fazer o possível para que isso não se concretize, né? Mas isso causa um impacto muito grande no profissional, às vezes dando a ele até a sensação de que ele tem que medir as palavras, que ele não pode tocar em alguns assuntos, né? E que ele tem que ir muito devagar. E realmente, tem que ir devagar mesmo. Mas uma maneira que eu acho importante de destacar, tanto para os profissionais quanto as famílias, que tem alguém com ideação suicida próximo a si, a primeira coisa é, ninguém dá o que não tem. Se você não está apegado à vida, se você não tem uma vida razoavelmente feliz e boa, você não vai conseguir propor para o outro que ele viva assim. Concorda comigo, Rosa? Concordo. Então, a primeira coisa, você tem que ter essa vivência de uma vida saudável. Senão você não vai conseguir ajudar outra pessoa. Você sabe que essa tua fala me lembra uma história da Dona Beija, né? Não sei se você conhece a história da Dona Beija, aquela prostituta Não. famosa, não? Lá de Minas Gerais, tal, né? Ah, sei. E conta a história que ela mudou para lá, montou uma casa, tal, e o povo estava indo para lá, os homens da cidade, né? E as mulheres ficaram muito bravas, compraram uma bandeja de prata, né? E colocaram cocô mesmo, né? E mandaram para a Dona Beija. A Dona Beija recebeu aquilo, lavou, colheu rosas, escreveu um bilhete. Cada um oferece aquilo que tem, cada um dá aquilo que tem. Então, ela devolveu a mesma bandeja, só que com rosas, né? Que eu acho que casa muito com isso que você está falando, né? Exato, né? Vai muito do exemplo, né? Daquilo que você vive, daquilo que você pode oferecer. Então, como é que você vai tratar uma pessoa que está muito desapegada da vida, se você mesmo não tem apego à vida? Não tem jeito. Como é que você vai tentar ajudar uma pessoa a criar vínculos afetivos com os outros se você é muito isolado? Não tem como, né? A teoria apenas não dá conta disso. Porque psicanálise e a própria psicoterapia também são vivenciais, não são teorias, são práticas, né? E que passa pelo profissional, por tudo aquilo que ele aprendeu e que ele viveu até hoje. Então, se a gente for pensar na questão do suicídio, pensando tanto nas famílias quanto nos profissionais, acho que a primeira coisa é, tenha uma boa vida. Viva bem, aprofunde os seus vínculos afetivos, tente trabalhar, sim, porque todo mundo precisa trabalhar, mas não viva apenas do trabalho, né? Tenha hobbies, tenha lazer, né? Tenha amigos.
Você sabe que com essa história do home office, a gente não está conseguindo ter lazer, não, pelo menos eu, viu? É uma coisa assim que você está falando e está me acendendo a luzinha, assim, ó, você precisa acordar para a vida, né? Porque você trabalha muito, né? Agora, eu sei que a gente está indo para o final da nossa entrevista, Kleber, mas enquanto a gente conversa, eu estava me lembrando daquele caso que teve aqui em Campinas, que aconteceu na Catedral, daquele moço que meio-dia, 1h da tarde, ele foi para a catedral, matou várias pessoas, atirou em várias pessoas e se matou. E aí, eu estou falando da família, né, das pessoas que foram assassinadas e da família desse moço. E havia uma preocupação, assim, da gente mesmo, de não expor a família, porque a família dele, porque assim, você já estava lidando com a vergonha, com a culpa, com o sentimento de, tipo, falhei porque eu não ajudei, e era muito triste toda essa situação, né? Qual é a diferença desse suicida, que ele mata outros e se mata, desse que age só contra a vida dele, e a família desse suicida, né? Como lidar, como ajudar, né? Como que ela tem que trabalhar, lidar com isso, com essa questão tão dolorida, né? Sim. Olha, eu acho que uma das diferenças né, pensando na própria realidade do que você já falou, né? Uma coisa é você se matar, outra coisa é você levar os outros junto com você, né? E muitas vezes essas pessoas que são mortas junto com o suicida são parentes, são pessoas muito próximas, né? Com uma relação de amor e ódio muito forte. Outras vezes são pessoas desconhecidas, como foi o caso da catedral, né? Aí a gente pode pensar que existe nessa pessoa um ódio muito grande, né, por aqueles que estão vivos e que na cabeça talvez do suicida gozam de uma felicidade que ele não tem. Ele fantasia também, né? Em fantasia, né? Ele imagina isso. Então muitas vezes ele leva alguns com ele para dizer, olha, a felicidade de vocês não é tão grande assim. Ele quer punir também, né? Se eu tenho uma vida ruim, eu vou punir todo mundo, né? Agora, vamos para a gente terminar esse papo nosso, né? Assim, o que você, na tua experiência, você acha que... quais são as atitudes, se isso é possível, né? De nós termos para poder ajudar quem está passando por uma crise e pessoas que sobreviveram, né? E que estão muito bem, obrigado. É possível, né? Sim, é possível, né? Talvez uma das primeiras coisas, né, que a gente pode ajudar o suicida a pensar é falar assim para ele, falar, olha, espera, aguarda mais um pouco. A vida, ela tem um começo, um meio e um fim. Todos nós vamos morrer. Sim. Mais hora, menos hora. Por que você precisa antecipar? Você vai morrer. De uma forma ou de outra, inexorável, todos nós vamos morrer. O suicida, ele antecipa demais essa morte dele. Então, talvez começar trabalhando um pouco por aí, né? Tipo, espera. Eu costumo fazer com os pacientes que eu recebo, que têm muita ideação suicida, às vezes até um planejamento, fazer o que eu chamo de contrato de vida. Então, olha, por um mês, vamos combinar que você não vai tentar fazer nada? Isso dá um respiro para a gente. Você tem um respiro para poder trabalhar com a pessoa aquelas questões, pelo menos começar a trabalhar algumas dessas questões. É o contrato de vida, isso é muito usado no mundo inteiro, tá bom? Eu acho que essa é uma forma bem, bem legal de você começar a ajudar a pessoa. Outra coisa também, que isso vale para todo ser humano, e principalmente para aqueles que estão desesperançados, né, e flertando com suicídio. Não existe beco sem saída que não tenha uma passagem secreta. Legal essa frase. Vou repeti-la. Não existe beco sem saída que não tenha uma passagem secreta. Né? O que a gente precisa é descobrir aonde está essa passagem. E isso leva tempo. Né? Então, isso ajuda muito as pessoas que estão pensando em suicídio, né, de elas pensarem que existe uma esperança. Se o suicida naquele momento não tem esperança, quem está ao redor dele tem que ter a esperança por ele.
Tem que legal. manter viva a esperança por ele. A gente não pode se afundar no desespero do suicida também, porque senão os dois vão ladeira abaixo e um não consegue puxar o outro, né? Entendi, muito legal. Kleber, eu quero agradecer você por esse bate-papo. Eu ficaria aqui mais horas falando com você. Eu também, viu, Rose? Tá Eu muito boa a adorei. conversa mesmo. Eu vou marcar para a gente falar sobre outros temas aqui, né? Muito obrigada. Obrigada por Imagine. você estar ajudando muita gente, porque eu acho linda, né, essa coisa de ser psicanalista, psicólogo, porque muito provavelmente entraram muitas pessoas desesperadas na sua clínica e que tiveram a vida reconstruída e acharam a passagem, não é verdade? Sim. E assim, né, precisando, eu tô aqui, Rosa, acho que a gente pode ir conversando, e eu acho que esse tipo de conversa, né, ela tem uma influência social gigantesca, e a gente pode atingir tantas pessoas, muito mais do que ficando dentro de um consultório. Então, eu prezo demais o seu trabalho, acho que vá adiante mesmo, permaneça nisso, e o que eu puder te ajudar, eu tô por aqui. Tá certo. Tá Kleber, bom? muito obrigada. Foi um prazer falar com você. E foi, assim, um tempo de aprendizado e de esperança também, porque a conversa foi um pouco pesada, mas trouxe muita esperança para a gente, para quem é psicanalista que vai estar nos ouvindo, para quem teve um familiar ou que está passando por essa situação. Então, aí tem pelo menos um raio, né, de uma luz, né, dizendo, olha, é possível sair desse beco, né, e que vai encontrar uma passagem. Obrigada, Kleber, muito obrigada. Por nada, ótimo dia para você, Rose, um abraço. Para você também. E eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, nos ouvindo, na verdade, né, acompanhando essa conversa que eu acho que ela é extremamente atual, contemporânea, e que muita gente tem sofrido. Eu tenho visto mães, pais sofrendo de filhos adolescentes ou pessoas que estão passando por esse problema e que está enfrentando aí o desejo da morte. E, às vezes, até mesmo você que está nos ouvindo está passando por isso. Mas, como o Kleber falou, quero terminar com essa frase que eu achei maravilhosa, que não existe beco sem saída que não tenha uma passagem secreta. Então, que essa conversa nossa possa ter ajudado você a buscar, ou pelo menos a lembrar que existe uma passagem secreta e que a sua vida pode melhorar, tá bom? Então, a gente se encontra na semana que vem. Um abraço para você, um beijo, tchau, tchau.